Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Ricardo Ribeiro e nós estamos dando continuidade ao treinamento de inteligência emocional. E hoje nós vamos falar sobre um assunto polêmico, um assunto difícil, no entanto, um assunto extremamente importante para a qualidade de vida, para o bem-estar, tanto seu que está fazendo esse treinamento, quanto das pessoas que te rodeiam. O tema de hoje é preconceito e discriminação. O título é Convivendo com as Diferenças. Você já percebeu que quando nós saímos de nossa casa para andar na rua, para ir no comércio, para ir para a igreja, para ir para o trabalho, nós encontramos centenas de tipos de pessoas diferentes, não apenas diferentes por conta da sua estatura, por conta da sua religião, da sua cor de pele, da sua cultura, da sua situação financeira, mas elas são diferentes por milhares de fatores, alguns fatores que nós não conseguimos nem catalogar. Pessoas são diferentes. E se nós não tivermos essa capacidade de lidar com essas diferenças de uma maneira inteligente, de uma maneira ética, de uma maneira sábia, madura e comportada, isso vai trazer uma série de males para nós, porque vamos viver isolados, vamos viver nos destacando de todo mundo, vaidosos e orgulhosos, como se fôssemos os donos da verdade. Mas também vai trazer mal para as pessoas que nos rodeiam, porque uma pessoa que convive com preconceito, com discriminação, é uma pessoa que tem um coração espinhoso. É como um porco espinho, que ninguém consegue chegar perto dela, porque ela vai acabar espetando. Se ela não espetar na cara de pau, com palavras de preconceito, de bullying, de discriminação, ela vai espetar com a sua linguagem corporal, com o seu jeito de ser, discriminando as pessoas pelas diferenças. A verdade é que nós, do Brasil principalmente, mas em todo local do mundo não é diferente, mas nós brasileiros somos geração mistureba. Eu falo geração mistureba porque somos uma mistura de raças, uma mistura oriunda da cultura africana, da cultura portuguesa, da cultura indígena, da cultura holandesa, da cultura espanhola, da cultura inglesa. No fundo, todos nós somos herdeiros de uma postura, de um posicionamento, de um estilo de crenças e valores, de uma aparência, de uma cor de pele. Portanto, precisamos aprender na inteligência emocional a como lidar com as diferenças. Isso é muito sério, isso é muito importante, principalmente para nós que somos cristãos, para nós que somos evangélicos. Eu posso garantir para você, com muito cuidado, com muita cautela, mas a grande maioria dos evangélicos e dos religiosos são preconceituosos. Até porque a religiosidade, a religião, sem querer, acaba estimulando a uma atitude de discriminação, a uma atitude preconceituosa. Então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Em primeira coisa, vamos à definição. O que é o preconceito? Eu gosto de definir o preconceito como uma reação emocional às diferenças, ou seja, você é diferente? Eu acabo reagindo emocionalmente, fechando a cara, com a linguagem corporal, com uma palavra, com uma afirmação de discordância, com uma exposição de uma crença, de um valor contrário. Então, o preconceito, ele se inicia com essa reação emocional às diferenças. E tudo começa quando nós somos pequenininhos. O psicólogo, um grande psicólogo, inclusive, pai do psicodrama, chamado Jacob Moreno, ele diz que existe a placenta social. O que é a placenta social? É onde a sua emoção é gerada. É a placenta das suas emoções. Ou seja, a interferência do papai, da mamãe, do vovô, da titia, do titio, do professor, do líder religioso lá da salinha de crianças e do professor da escola, esses formadores de opinião, que muitas vezes, direta ou indiretamente, vão montando a nossa estrutura de pensamento, a nossa estrutura de valores. A placenta social, ela vai definir o que você é, o que você pensa, como você funciona. O grande problema é o seguinte: a sua placenta social é diferente da placenta social de uma pessoa que mora numa outra situação, em uma outra realidade. E o que acontece é que você vai defender com unhas e dentes o que você pensa, o que você aprendeu. Enquanto isso, a outra pessoa vai defender com unhas e dentes
o que ela aprendeu. E quando essas duas pessoas se encontram, se não houver uma inteligência emocional no que se trata de preconceito e discriminação, começam as divergências. E esse grande encontro ele vai se transformar em um grande afastamento. O que era para se transformar em unidade se transforma em isolamento por conta do preconceito. O preconceito ele tem três motivos, três botões ativadores. O primeiro botão ativador do preconceito são os valores. Os valores que cada um tem. Você pode ter os seus valores e eu ter os meus, serem valores totalmente diferentes. Por exemplo, você poderia me dizer assim, Pastor Ricardo, o meu valor é dinheiro, eu gosto de dinheiro. Meu outro valor é ter um nome reconhecido. E eu poderia dizer para você, olha, o meu valor é a minha família e o meu valor é a simplicidade. Só estou aqui exemplificando. E aí você pensa do seu lado assim, peraí, Ricardo, você não gosta de dinheiro? Eu vou dizer, gosto de dinheiro, mas não tanto quanto você. E aí começa uma discussão, porque os seus valores vão definir como é que você vai tratar o preto, o branco, o alto, o baixo, o rico, o pobre, o homossexual, o heterossexual, o religioso, o ateu, o político, o policial. Esses são os seus valores. E a sua escala de valores, ela existe, é natural. Eu tenho as minhas, eu tenho a minha maneira de pensar em relação a tudo. No entanto, eu preciso respeitar os seus valores. No entanto, eu preciso respeitar o seu ponto de vista. Discordar não significa bater de frente. Discordar é uma situação que é um direito de cada um. Eu já fui muito intolerante, eu já fui muito preconceituoso. E esse meu preconceituoso era ausência de inteligência emocional. Então, quando uma pessoa dizia para mim, ou mostrava para mim, que ela era de um tipo diferente do meu, eu ficava nervoso, eu ficava inquieto, eu discutia, e eu tentava fazer essa pessoa engolir a minha maneira de pensar. E hoje eu vejo como isso é ruim, como isso é feio. Hoje eu já funciono de uma maneira diferente. Quando alguém chega perto de mim e diz algo que, pessoalmente, eu acho um absurdo, né? Eu penso assim, engraçado. Eu acho engraçado. E eu começo a conversar com essa pessoa, e eu entendo o ponto de vista dela. Às vezes eu digo o que penso diferente, às vezes eu não digo nada. Por quê? Porque cada um é cada um. E no fim de tudo, haverá o momento certo para que todos conheçam a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, que vai mostrar que todos nós somos iguais aos olhos de Deus. Então, além dos valores, também tem o botão que starta o preconceito, que dá início ao preconceito, que é a raiva e o medo. A raiva é aquela situação de eu odeio tanto esse teu jeito de ser, essa tua maneira de pensar, essa sua filosofia de vida, ou quem sabe aí, ou a sua raça, a sua cor, a sua origem, a sua religião. Eu odeio tanto que toda vez que eu encontro alguém desse perfil, eu fico com uma raiva, ou uma raiva descarada, ou uma raiva oculta, enrustida. Ou pode ser o medo, simplesmente o medo de lidar com as diferenças. O medo de eu não saber lidar com pessoas que são de um outro perfil, de um outro padrão. Então, os valores, as raivas e os medos devem ser submetidos à nossa inteligência emocional. Eu já tenho falado isso. Inteligência é algo que você pode desenvolver, que você pode adquirir, que você pode se programar para poder lidar da maneira certa. Se o preconceito é uma reação emocional às diferenças, inteligência emocional é a cura para o preconceito. Não é? Lembrando que o preconceito é o primeiro degrau que vai abrir caminho para um degrau pior, que é a discriminação. A discriminação só acontece quando há o preconceito. Primeiro a pessoa é preconceituosa. Primeiro ela olha e ela gera o seu conceito. E depois ela discrimina. Ela toma uma atitude e diz, eu vou discriminar. Eu vou colocar cada um no lugar que eu acho que deveria estar. Então vamos falar agora um pouquinho sobre discriminação. Discriminação é tratar uma pessoa de forma diferenciada porque ela não tem as mesmas origens e pensamentos que você. Por exemplo, é muito comum no Brasil, você vê uma pessoa que vem do Nordeste, aí o pessoal vai chamar de quê? Muitas vezes, né? Claro que não é certo isso, mas vai chamar de quê? O pessoal vem do Nordeste,
Aí, muitas vezes vai chamar de nordestino, de Paraíba, de cearense. Olha a confusão que faz nas terminologias. Ou uma pessoa que mora na favela, aí vai chamar de favelado, muitas vezes vai chamar de pobre, o que é um absurdo. Eu conheço pessoas que têm bastante de dinheiro e moram em comunidades carentes por vários motivos, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Aí a pessoa mora num lugar rico, num condomínio Alphaville, aquele ali é riquinho. Né? Ou você consegue, aos trancos e barrancos, comprar um carro caríssimo, né? Com muita dificuldade. Quem sabe você até ganhou de presente um carro caro, todo mundo vai começar a te chamar de doutor, vai falar, ele é rico, olha o carro que ele tem. Né? Então isso daí é discriminação. Se é preto, chama de negão, se é branco, chama de branquelo, se é homossexual, chama disso e chama daquilo. Por quê? E se é religioso, chama de Bíblia, de santarrão e do que for. Tudo isso aí é discriminação. É como se você estivesse pegando um monte de bolinhas iguais e cada uma você bota numa caixinha diferente porque você acha que são diferentes. E isso aí é errado. É errado porque nós temos uma listinha de discriminação. Né? Peraí, preto, branco, amarelo, vermelho, alto, baixo, rico, pobre, religioso, homossexual, heterossexual. Mas ninguém discrimina dizendo assim, aquele ali é da raça dos fofoqueiros, aquele ali é da raça dos mais lentos. Então, certas discriminações a pessoa não faz. Se fôssemos ter o direito de discriminar, nós não encontraríamos grupos, porque cada pessoa é totalmente diferente da outra. Se discriminação fosse uma coisa correta, não haveriam grupos, haveria apenas diferença. Então vamos pensar sobre isso daí. Existe uma palavra muito usada na psicologia que é a palavra estereótipos. E o que é estereótipo? Estereótipo é categorizar as pessoas de acordo com o grupo ao qual participam. Por exemplo, se eu digo para você assim, é claro que isso daí não é uma verdade, mas se eu digo para você assim, eu gosto muito de funk, automaticamente você já vai me imaginar usando uma calça lá embaixo, né, possivelmente usando um bonezinho solto em cima da cabeça, possivelmente fazendo danças da maneira tal, da maneira tal. Então, você vai me categorizar por causa do, quem sabe, um estilo musical, que simplesmente eu ligo o meu celular e escuto a música. Só que nós temos esse hábito. Se eu falar para você assim, eu gosto de rock, gosto muito de rock, você já vai me imaginar fazendo gestos e com a roupa preta e agitando a cabeça. Por quê? Porque isso, as pessoas trabalham com essa mentalidade de estereótipos, o que é muitas vezes injusto. Não é? É muitas vezes injusto. A pergunta é a seguinte, eu te peço que você seja muito sincero comigo agora, ou muito sincera, se for uma mulher. Se a pessoa informa que participa de um determinado grupo ou de uma determinada cultura, você muda a sua atitude com ela? Imagina você, por exemplo, você que é homem. Você tem um amigo no trabalho, todo dia ele conversa contigo, todo dia ele telefona, aí na hora do almoço ele vai junto contigo, todo dia. E você já está há 3 meses caminhando, você fala, poxa, esse meu amigo é bacana demais. Aí de repente ele diz num bate-papo para você assim, rapaz, eu sou gay, eu sou homossexual. Aí você pensa assim, opa, vou me afastar dele, Deus me livre. Isso daí é preconceito. Não significa que o homossexualismo é certo, não é isso que eu estou dizendo, nem estou dizendo que é errado aqui no vídeo. Uma coisa é o seguinte, você vai mudar o seu comportamento com as pessoas porque ela disse que é diferente? A pessoa diz assim, eu sou macumbeiro, eu toco tambor na macumba. Aí você, opa, vou me afastar dessa pessoa? Ou a pessoa diz assim, eu sou evangélico, eu sou pastor. Isso acontece muito comigo. O povo me acha um ótimo profissional, um ótimo coach, um ótimo treinador, um ótimo palestrante. Mas muitas vezes quando eu digo, eu sou pastor, tem gente que já, se afasta. Por quê? Porque trabalha com essa postura de preconceito, discriminação e estereótipos. Então existem algumas atitudes que são extremamente erradas e nós precisamos corrigir. Primeira atitude errada, a atitude preconceituosa, que é você formar uma opinião antecipada. Não forme, conviva com a pessoa para você ter uma opinião certa, ainda que seja uma opinião contrária, mas que seja certa, precisa. Segunda atitude errada é a atitude de exclusão, repulsa. Você repelir uma pessoa, colocar para fora do seu círculo
simplesmente porque ela é diferente. Nas diferenças, nós somos mais fortes. A minha unha, ela só é útil porque ela é diferente do meu cotovelo. Se eu tivesse um cotovelo na ponta do dedo, se fosse tudo igual, não ia funcionar. Então, o corpo é formado de várias partes. Terceira atitude errada, mente fechada. É você ser tão alienado que você não é capaz de ouvir o outro lado e, quem sabe, muitas vezes, descobrir que o outro lado tem muito mais para te ensinar do que você pensa. Quem sabe você vai descobrir que você está no grupo errado. Muitas vezes isso pode acontecer, não é? Eu não quero dar exemplos, porque se eu der exemplos eu posso ser preconceituoso e dizer o que é certo ou o que é errado para você. Você precisa ter a sua experiência. Quarta atitude errada, rejeição, que é você rejeitar literalmente o que é diferente. E a quinta atitude errada é a antipatia. O que é antipatia? A palavra antipatia significa contra a afeição ou rejeitar o que é simpático. A antipatia é você ter um sentimento e uma expressão corporal errada diante daquilo que você considera diferente. Né? Então, essas 5 atitudes resumem tudo que eu já tenho falado desde o início do vídeo. Para finalizar, agora vamos fechar com inteligência emocional. Inteligência emocional dentro desse contexto de preconceito e discriminação. Perceber as atitudes preconceituosas. Como? Você fazer uma autoanálise do seu comportamento, da sua maneira de ver as pessoas, da sua maneira de lidar com as diferenças. A cura, o conserto, ele se inicia no momento em que você reconhece: eu sou preconceituoso. E eu vou te dizer uma coisa, você que está me assistindo, todo mundo é preconceituoso. Todo mundo. Alguns são mais, alguns são menos. Mas no fundo, você tem preconceito com alguma coisa. Então, reconheça o seu lado preconceituoso, conheça esse lado, descubra esse lado, interaja com o seu lado preconceituoso. E quando você reconhecer essas atitudes preconceituosas, você vai descobrir que existem 2 tipos de preconceito dentro de você. Um deles é o preconceito explícito e o outro é o preconceito implícito, que é o preconceito sutil, que você nem percebe que tem. Por exemplo, preconceito explícito. Muita gente tem preconceito com funkeiro, com homossexual, com político, com evangélico. E ela diz mesmo: eu não gosto de evangélico, eu não gosto de homossexual, eu não gosto de funkeiro, eu não gosto de político. Político para mim é tudo ladrão. Então, esse é o preconceito explícito. É aquele que você sabe que tem e que muitas pessoas já perceberam que você tem. Está na cara. Agora, o preconceito implícito, o sutil, esse daí é tão perigoso e talvez até mais perigoso do que o outro. Por quê? Porque talvez você nem tenha percebido que tem esse preconceito. Ou às vezes você percebeu, mas você acha que não é nada demais. Por exemplo, o preconceito com a polícia. Eu tenho visto muita campanha na internet de policiais honestos dizendo: olha, existe um lado honesto. Então eu mesmo já fui muito preconceituoso com polícia. Eu vejo uma polícia na rua e já penso: ih, rapaz, é para roubar dinheiro. Então eu tenho trabalhado isso. Por quê? Existe gente honesta. Eu conheço um monte de pastor, homem de Deus, que é policial. Esse preconceito sutil, ele é perigoso. Ele prejudica você, prejudica o próximo. Então, com a polícia, com os ricos, com os pobres, preconceito com o ambiente. Por exemplo, você é convidado para almoçar num restaurante com um amigo. Aí o amigo te leva, quando você vê aquele restaurante simplesinho, bem simples, você pensa: e a comida daqui deve ser ruim. Olha só, o que tem a ver a comida com a aparência do restaurante? Isso é preconceito. Esse tipo de preconceito, tanto o implícito quanto o explícito, devem ser banidos da sua vida. E por que inteligência emocional? Porque a inteligência emocional é a capacidade de você controlar as suas emoções diante de uma situação contrária, diante de uma pessoa que é diferente. Esse sentimento, talvez ele até continue dentro de você. Eu tenho a minha postura, a minha maneira de pensar, e tem pessoas que eu olho que vivem um ponto de vista extremamente contrário ao que eu defendo, ao que eu prego, ao que eu creio. Né? Mas eu não posso reagir emocionalmente
com atitudes preconceituosas. Então, no momento em que eu governo essas emoções, eu governo as minhas atitudes, porque todo pensamento gera um sentimento, que gera um comportamento, que gera uma ação. Frase de William James, o pai da psicologia moderna. Finalizando esse vídeo, não seja preconceituoso, não discrimine, saiba lidar com as diferenças e você vai aprender muito mais com as pessoas que te rodeiam. Espero que você esteja gostando desse treinamento. Até a próxima. Deus te abençoe. Tchau, tchau.